TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa noite a todos, que Jesus esteja connosco. Hoje o tema que eu trouxe foi sobre a felicidade, porque no meio de tanta tristeza, tanto horror que nós temos assistido nos últimos tempos, achei que era um tema assim mais leve para trazer na noite de hoje. Então vamos ver o porquê de ser feliz ser um caminho. E vamos começar com uma frase que vem no livro de respostas de Emmanuel, que nos diz que a felicidade não entra em portas trancadas. E ao longo desta tarefa, desta palestra, nós vamos ver o que é que ele quer dizer com isto. Obrigada. O que é que ele quer dizer com isto? Com não entra em portas trancadas. Até porque qualquer um de nós, se nos perguntarem, todos nós queremos ser felizes. Como é que nós trancamos as portas se todos nós queremos ser felizes e queremos receber essa felicidade? Vamos ver como. Se formos ao livro O Céu e o Inferno, no capítulo 3, em que fala sobre o céu, diz-nos assim: a felicidade está ligada às próprias qualidades dos indivíduos e não ao estado material do meio em que se encontram. Portanto, ela está em toda a parte onde existem espíritos capazes de ser felizes. Ou seja, ela está aqui. Porque nós somos espíritos capazes de ser felizes, como ele nos diz. Mais do que capazes. Só que a nossa dificuldade em encontrá-la acontece porque nós a procuramos no sítio errado. E como nós procuramos no sítio errado, nós acabamos sempre por nunca conseguir ter essa felicidade, atingi-la. Se nós formos ao livro Jesus no Lar, que vamos diretamente à base, que é os ensinamentos de Jesus, existe um capítulo que é sobre a receita da felicidade, em que nos diz assim: Tadeu, que era um dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa nas deficiências políticas da época, e depois que expediu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Ao que ele respondeu: Senhor, a felicidade é a paz de todos. E o Cristo estampou significativa expressão fisionómica e ponderou: Sim, Tadeu, isso não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. Ao que Tadeu responde: suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda um modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. E eu, quando li isto, ou quando fui pesquisar sobre isto e encontrei este livro, cheguei à conclusão que aquilo que Tadeu queria, gostaria, realmente é aquilo que nós todos ainda queremos e ainda gostaríamos que acontecesse connosco. Nós gostaríamos de ser compreendidos. Gostaríamos de agradar a gregos e a troianos. E ainda sofremos muito quando isso não acontece. Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela incontido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando, cada homem nessa mesma norma,
muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. E nós aqui vemos que realmente, tal como Tadeu, nós gostaríamos de ser compreendidos, nós gostaríamos de ser respeitados, mas e se for ao contrário? Nós compreendemos toda a gente, nós respeitamos toda a gente, porque como Jesus disse, está aqui a base da felicidade, proceder para os outros como nós desejamos que os outros procedam para connosco. Nós fazemos isso? Ainda não. Nós ainda esperamos muito dos outros e damos tão pouco de nós. Portanto, nós vemos, começa a levantar o pequeno véu. Se nós formos ao livro Respostas da Vida, André Luiz nos diz que todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce do bem que você espalha, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isto é verdade que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros. Muitas vezes nós dizemos que não ajudamos mais porque não temos como. A nível físico, a nível material, ouve-se muito se eu ganhasse o Euromilhões, eu ajudava aquela instituição, aquela instituição, aquela instituição. E aqui nós vemos que nós podemos doar uma das coisas mais importantes que existem, que é a nossa alegria. E não precisamos possuir nenhuma para doar. Então, nós aqui já conseguimos perceber que não é preciso ser ricos, não é preciso ter bens materiais para poder doar alguma coisa de nós. Fazer verdadeira caridade espiritual. Que nos pedem. Tal se diz, fora da caridade não há salvação. É aquela situação em que nós podemos estar tristes, mas podemos ofertar essa alegria a alguém. Quantas vezes? Até havia aqui uma pessoa que já não está entre nós. Quantas vezes, que era a Dona Aldina, ela doou alegria quando muitas vezes estava triste. E se forem a perguntar a quem estava na casa, que era quem recebia as pessoas, principalmente ao sábado à tarde com o seu bolo, ninguém passava ali sem receber um sorriso dela. Por mais que por dentro ela chorasse. Por mais que por dentro as coisas fossem difíceis. E nós já sabíamos que as coisas estavam difíceis. Quando perguntávamos como é que ela dizia que estava para lá de ótima. Quando ela dizia isso, que a coisa não estava muito bem. Mas em momento algum, por mais difíceis que as coisas estivessem, ela entrava aqui no centro e ia enfiar-se, refugiar-se na secretaria ou noutro sítio qualquer, acanhada, pensando nos problemas. Nunca. Ela ficava sempre ali à porta, a receber quem quer que aparecesse com um sorriso, porque era isso que ela tinha para doar. Então, esse exemplo, entre tantos outros, nós podemos perceber que nós conseguimos doar alegria muitas vezes quando nós choramos por dentro. Isso depois vai acabar por nos ajudar também. Porque é aquela base. Nós ajudando os outros, também nos ajudamos a nós. Mas continuando. Com quantas vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos recursos para reconfortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento. A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, através da melhora que venhamos a realizar para os outros. A vida é dom de Deus em todos. Nós já começámos a melhorar isto muito com a pandemia. Se nós vimos o lado bom da pandemia, nós já começámos a olhar mais para o que está à nossa volta e não nos focar tanto em nós. Nós vimos isso quando tínhamos as pessoas mais idosas, em que, por exemplo, não sei se isso já vos aconteceu, nos prédios nós tínhamos aqueles recados na altura em que estava tudo fechado em casa a dizer assim, se precisar que alguém vá às compras, nós vamos. Ou seja, os próprios vizinhos, que muitas vezes ficam tão na sua casa, já começaram a olhar para fora da sua casa e pensar, será que aquela pessoa precisa de mim? Será que aquela pessoa precisa de mim? O que é que eu posso dar? O que é que eu posso contribuir? Então já começámos a perceber isto e a pôr isso em prática.
E a pandemia é o exemplo perfeito de que só juntos, trabalhando todos para o mesmo fim, é que nós conseguimos sair disto. Por isso a pandemia não tem só coisas menos boas, também tem lições muito importantes. Na quarta parte do livro dos Espíritos, em que é denominada Esperança e Consolações, ela trata sobre as penas e os gozos da terra e do céu. E Allan Kardec acaba por formular algumas questões relacionadas com a felicidade. Os gozos está mal escrito, mas pronto. Na pergunta 921 diz assim: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E a resposta: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Nós temos um capítulo do Evangelho, que eu não trouxe, já tinha muita coisa para trazer, que fala sobre, diz-nos que a felicidade não é deste mundo. E se nós formos analisar isso, nós vemos que a felicidade, tal como Jesus nos ensina, é exatamente como o amor. Nós ainda não temos capacidade de vivenciar, mas a felicidade que o nosso grau de evolução nos permite vivenciar, nós só não a vivenciamos porque muitas vezes somos nós que nos sabotamos a nós próprios. E nós vamos ver mais à frente como é que nós fazemos isso e como é que nós podemos mudar isso na nossa vida. Porque eu acho que uma das delícias e das maravilhas da doutrina espírita é que ela dá-nos os instrumentos e, acima de tudo, nós percebemos que nós é que somos... está nas nossas mãos mudarmos a nossa vida, através de nos mudarmos a nós. E eu acho que isso é tão bom, porque não depende de A, de B e de C, depende de nós. Única e exclusivamente de nós. E continuando, na pergunta 922, diz assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? A que os espíritos dizem. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Ou seja, nós não precisamos de ser milionários, ter muito dinheiro e tudo mais para podermos ser felizes. Basta termos o necessário. E em relação à vida moral, a consciência tranquila, não há nada melhor do que deitarmos com a cabeça na almofada, fazermos uma retrospectiva do nosso dia e perceber assim que não fizemos assim coisas muito más. Ou que hoje eu já melhorei alguma coisa que lá atrás eu tinha ali alguma dificuldade em melhorar. Então nós vemos esta evolução, esta consciência tranquila de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para conseguirmos nos melhorar, é muito importante e traz-nos essa felicidade, tal como a fé no futuro. Perante uma situação muito complicada, em que nós somos... nós estamos naquela situação em que ou nós entramos em desespero e acabamos por nos revoltar, por ficarmos tristes, por ficarmos muitas vezes com raiva e tudo mais, ou temos a hipótese de podermos ter fé em Deus, ter fé no futuro, que as coisas estão más agora, ou menos boas, mas que vão melhorar. Só o simples facto que não é tão simples assim, nós temos fé que as coisas vão melhorar, vai nos ajudar a que, apesar daquela tormenta tão grande, nós conseguimos enxergar a bonança que vem depois da tempestade. Então,
isso acaba por nos trazer felicidade, porque nós não nos deixamos envolver pelo desespero e pela tristeza. Então tentamos, pelo menos, fazer o máximo possível que nós consigamos no momento para conseguir sair daquela situação o mais depressa possível. Vamos a este livro, que é do Richard Simonetti, que eu gosto muito dele, que fala sobre um jeito de ser feliz. Quem não leu, aconselho vivamente a ler este e os próximos, que falam sobre a felicidade, que acho que é muito importante, em que ele nos diz assim: as medidas da felicidade. Vivemos num mundo de relatividade, condicionados pelo ambiente em que nos situamos, o que determina que cada indivíduo tenha as suas próprias ideias quanto ao mínimo necessário à felicidade. Por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro pode achar que não tem dinheiro suficiente para ser feliz, ou que precisa de um carro, ou precisa daquela mala, ou precisa do que for. E uma pessoa pobre, tendo 1/10 do que ele tem, já ser a pessoa mais feliz do mundo. Então, e ao contrário, aquela pessoa que, apesar de ter posse material, mas tem fé em Deus, que não liga tanto ao dinheiro assim, ser muito mais feliz do que aquele que eu lembrei-me de acho que foi numa palestra, foi num estudo, que é o pobre Sovina. Ou seja, pode ser muito mais feliz que o pobre Sovina. Tudo depende daquilo que nós temos no nosso coração, das nossas ideias e de como nós enfrentamos e encaramos a vida. Podemos considerar que o mínimo necessário à felicidade, sob o ponto de vista material, é desfrutar do essencial à existência relacionado com a alimentação, habitação, educação e saúde. Eu agora estava-me a lembrar de Chico. Chico trabalhou a vida toda. Todo o dinheiro que ele recebia dos livros era tudo revertido para instituições. Ele recebia, e tinha muita gente que doava dinheiro, doava tapete, doava tudo. Ele, na mesma hora, dava para outra pessoa. Ele nunca ficava, acho que foi com um cheque. Não foi? Foi uma história, que eu não me lembro onde é que está, mas basicamente a história era alguém que lhe deu um cheque, que era para ele, e que ele perguntou se ele podia fazer o que quisesse com o cheque. E a pessoa disse que sim. Então que ele, na altura, chamou essa pessoa e fez com que ela doasse esse cheque a uma instituição. Foi mais ou menos assim, depois hei de perguntar onde é que está isso escrito, que é para lerem. Ou seja, o dinheiro dinheiro e o que é que seja, tudo aquilo que lhe doavam, ele passava para outra pessoa. Então o dinheiro, que ele dizia que dinheiro parado não podia ser. Então porque as pessoas, seja espírita, seja não espírita, toda a gente visitava Chico. Chico era muito respeitado. Então, muitas vezes as pessoas, a maneira de contribuir, ou, por exemplo, as mães ou qualquer coisa, de receber aquilo, davam dinheiro. E ele não aceitava, e quando eram doações, ele fazia logo favor de encaminhar. Aqui deparamos com o primeiro entrave à felicidade na Terra. Porquanto populações imensas sofrem perturbadora carência desses recursos. Há pessoas que morrem à fome, há pessoas que não têm uma casa para viver, há pessoas que não têm educação e que não têm saúde. Se nós olharmos para nós e se nós virmos que nós temos uma casa, nós temos comida em cima da mesa, nós temos educação e temos a saúde que vai mais ou menos, mas temos, então nós somos muito felizes. E muitas vezes nós não damos conta disso. Acho que a situação que mais me marcou foi uma vez que eu fui ao Brasil e vi uma coisa que aqui nós não vemos quando nós vamos ver os nossos sem-abrigos, que é crianças na rua. E nós estávamos a distribuir roupa e alimento e não houve que nós punhamos conversa, fazíamos conversa e perguntávamos por educação como é que a vida ia, não é? Não houve que dissesse que a vida ia mal.
Todos eles disseram: amanhã será um novo dia e um dia melhor, graças a Deus. Não houve um. E olhem que nós vimos muitos. E eu pensei assim: meu Deus do céu, estes têm aqui os filhos, não têm onde viver, não sabem se vão comer no dia a seguir e mesmo assim têm um sorriso no rosto e fé no futuro. E eu tantas vezes reclamo com tudo aquilo que eu tenho. E aquilo deixou-me a pensar, porque realmente nós reclamamos tanto de barriga cheia e não damos valor àquilo que nós temos, que é tanta coisa que muita gente não tem. Portanto, nós viveríamos muito melhor se nós deixássemos de achar que nós somos felizes se tivermos aquele carro topo de gama, se nós tivermos um emprego que ganhe muitos milhares de euros, se tivermos aquela casa de férias. Se nós deixarmos de pensar nestas coisas materiais e realmente darmos valor àquilo que nós temos, com certeza nós vamos ser muito felizes. Ou perceber que nós já somos muito felizes. Mas continuando. Seremos felizes materialmente se nos contentarmos com o necessário para viver, superando as pressões da sociedade de consumo que, com o seu incrível agente, a propaganda, induz-nos a desejar o supérfluo. E quando eu vi esta situação do necessário e supérfluo, lembrei-me de um capítulo que eu encontrei neste livro Momentos com Chico Xavier, que nos fala exatamente disto, do supérfluo e do necessário, em que diz assim: uns queriam um emprego melhor, outros apenas um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter pais. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter a voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam o silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. E eu achei que isto encaixava tão bem nisto, porque realmente muitas vezes nós queremos tanto sem ter em conta aquilo que nós já temos. Então estamos sempre a chorar, nunca estamos satisfeitos. Se é porque queremos um emprego melhor e depois acabamos por ter um emprego melhor, depois queremos ganhar mais. Se é porque queremos uma casa, um apartamento, depois já não é um apartamento, já queremos uma moradia, nós nunca estamos satisfeitos com nada. Na grande maioria das vezes, não é? Também já estamos a trabalhar para isso e já estamos a estudar para conseguir ter o conhecimento para melhorar isso. Se nos contentarmos com o necessário, teremos condições para tratar de assuntos mais importantes, como a felicidade em plenitude, que é uma edificação interior, uma espécie de conquista moral. Seremos felizes no nosso universo interior se tivermos a consciência tranquila e a fé no futuro, como nós vimos lá atrás. E eu fui buscar um artigo da nossa revista, a de 86, que diz assim: a favor da felicidade. As pessoas felizes são mais queridas pelos outros e tendem a ser mais tolerantes e criativas. A felicidade é a soma de 3 coisas diferentes, que nós já vamos ver. Isto foi um psicólogo americano, Martin Seligman, que ele era da Universidade da Pensilvânia. E que ele, depois de pesquisar durante décadas sobre o assunto, concluiu isto. E ele propõe 3 pilares da felicidade, que é o prazer, o envolvimento e o significado. E vamos descortinar um bocadinho cada um destes. Prazer, ele diz que é aquela sensação agradável que sentimos quando ouvimos uma boa música, uma anedota engraçada, quando lemos um livro envolvente, quando assistimos uma comédia no cinema, no teatro, na televisão, ou quando temos uma boa conversa com um amigo, entre outras coisas. E o autor
considera que o grande erro da sociedade é nós concentrarmos a procura da felicidade apenas neste pilar. Porque foi isso que ele chegou à conclusão, que grande parte da sociedade ia procurar a felicidade tendo com base apenas este pilar. E porquê que ele diz isto? Porque ele diz que as pessoas acabam por confundir prazer com felicidade, acabando por deslizar para vícios e excessos que apenas complicam a nossa existência, seja o cigarro, o álcool, as drogas, entre outras coisas, que no início dão prazer, mas depois acabam por complicar a nossa vida. E eu lembrei-me de uma frase do grande escritor português, Camilo Castelo Branco, nos diz assim: o prazer de uma boa ação é o único prazer sem mistura de dor. Eu achei que encaixava aqui, é tão bonito, não é? Nós vemos que realmente, se formos descortinar e olhar as coisas de outros olhos, que tudo acaba por fazer sentido. E ele continua: em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, em busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poderem jamais alcançá-la. Visto que se o homem sábio é uma raridade aqui na Terra, o homem totalmente feliz não é encontrado com facilidade. Depois temos o envolvimento. Trata-se do empenho numa atividade, procurando fazer bem feito aquilo que é da nossa responsabilidade, seja na profissão, seja fora dela. Podemos dizer que a diferença entre o emprego aborrecido ou estimulante está na própria atitude e não na atividade que exercemos. Ou seja, nós aqui podemos ver que nós temos que nos mudar a nós. Porquê? Neste caso do trabalho, muitas vezes calha-nos ter trabalhos que não é aquele que nós mais gostamos, naquele momento, digamos assim. Mas nós temos um trabalho. Há tanta gente que não o tem. Então, nós temos duas hipóteses. Ou nos arrastamos todos os dias da cama para ir fazer aquele trabalho, já com aquela mentalidade e com aquela disposição de que não gostamos do trabalho, ou nós vamos agradecidos por ter um trabalho e fazendo o nosso melhor para desempenhar aquele trabalho, mesmo que não seja aquilo que nós mais adoramos. Porque nós vemos que há muita coisa na vida que nós temos que passar e fazer que nós não gostamos assim tanto, mas que elas nos trazem ensinamento e são necessárias. Depois vamos ao significado. Dar significado à vida é também fazer atos de altruísmo ou de bondade, colaborando num serviço a favor do próximo, aproveitando, se for possível, as nossas próprias habilidades. E aqui o Espiritismo situa-se na vanguarda deste tipo de envolvimento. Porquê? Porque ele ensina-nos que é preciso dedicarmos ao esforço do bem para nós sermos felizes, tal como nós estamos a aprender agora. É por isso que existem tantas instituições espíritas que têm por base ou têm uma parte de assistência social, sempre pondo em prática aquela recomendação de Kardec, que eu falei há pouco, que é fora da caridade não há salvação. Nós precisamos de estudar e precisamos de pôr em prática aquilo que nós estudamos. É muito importante o estudo para perceber como é que nós vamos fazer as coisas e o trabalho para pormos em prática aquilo que nós aprendemos, porque só a teoria não nos serve de nada. Depois, o autor mediu em laboratório os efeitos do prazer, do envolvimento e do significado na felicidade das pessoas e descobriu que os maiores níveis estavam relacionados com o significado. Ou seja, o gesto de bondade, ajudar alguém, cuidar de uma criança, atender um necessitado, ajudar uma velhinha a passar a estrada, tudo isto acaba por aumentar, no estudo ele percebeu isto, cerca de 2 meses o nível de felicidade. E não há melhor sensação, aqui são todos muito recentes, mas na altura antes da pandemia, nós, na altura do Natal, nós íamos todos, quem quisesse, à distribuição das crianças do Natal. E todos nós saíamos de lá de coração cheio. Nós íamos dar prendas, presentes, mas aquilo que nós recebíamos era muito maior do que qualquer presente que nós poderíamos ter dado.
E é aqui que nós vemos que realmente fazer o bem faz bem e não é uma frase clichê, é pura realidade. Nós saímos de lá tão bem, tão felizes, tão de coração cheio, que nós percebemos que pôr em prática o bem só nos ajuda e acaba por nos melhorar interiormente. E Jesus deixou isto bem claro ao proclamar que o maior no reino de Deus, o estado íntimo de paz e felicidade, é quem mais serve. Quanto mais servimos, mais amplas serão a paz e a felicidade entre nós. Até porque se nós trabalhamos, nós não temos tempo para andar a pensar naquilo que nós não devíamos. Não há tempo. Então nós temos de trabalhar. Por isso é que é tão importante, e por isso é que o lema da casa é trabalho, trabalho e mais trabalho. E quando nós achamos que não temos mais tempo para trabalhar, ainda vem mais trabalho. Exatamente por causa disso. Que é a forma de nos ajudar a manter o foco. E continuando. Ir a este livro também, Ser Feliz é uma Decisão. Vem esta pergunta. Nós escolhemos sempre a felicidade? Nem sempre. Para não dizer a maioria das vezes. Nós não a escolhemos. E porquê que nós dizemos isto? Ou porquê que o livro diz isto, o autor diz isto? Porque raramente nós aproveitamos adequadamente da tutela que Deus coloca à nossa disposição através dos amigos protetores. Todos nós temos um amigo espiritual designado para nos acompanhar a reencarnação toda. E existe um livro na casa que fala só sobre isso. O processo antes da reencarnação e toda a vida de uma criança e do amigo espiritual que o acompanha, que agora não me lembro o nome. Mas nós temos alguém que está ali pronto, fora os outros, está pronto para nos ajudar, para nos auxiliar. E tantas vezes nós não aceitamos essa ajuda. Então, e achamos que Deus nos abandonou. Só que são tantos os sinais, são tantas as ajudas que Ele envia, só que nós também precisamos de fazer a nossa parte, que é aceitar essa ajuda. E isso é muito importante para conseguirmos ser felizes. Já parámos para pensar, diz ele, que temos à nossa disposição um amigo superior especialmente designado para nos guiar, proteger e aconselhar? Já tomámos consciência de que esses cuidados iniciam-se nos preparativos da nova encarnação, acompanham-nos durante a vida, estendem-se além da morte e ainda persistem em futuras existências corpóreas? E o que é que nós fazemos geralmente com os bons conselhos e as advertências? Fechamos os nossos ouvidos da alma. Não precisamos de ter mediunidade de audição, não precisamos ter mediunidade de vidência. O nosso pensamento e o nosso coração é o que nos traz os conselhos que eles nos dão. E nós, muitas vezes, optamos por não ouvir. Então também temos a nossa cota de culpa. De uma certa forma, lá está, optamos pela infelicidade ao ignorarmos a voz que soa diretamente aos nossos ouvidos ou por meio de pessoas que nos rodeiam, com conselhos que desprezamos, escolhendo desgostos e infelicidade. Porque o que nos acontece, quer queiramos ou não, é sempre resultado das nossas ações, sejam do passado, sejam do presente, sejam boas e sejam más. E outro livro, este livro também é muito giro. Gosto muito e vocês vão ver que é muito interessante. Que nós, ao estudarmos, vamos acabar por descobrir que a felicidade não é um direito de apenas algumas pessoas. Não são aquelas que, como se diz, que nasceram viradas para a lua, que têm o direito de ser felizes. Não. Todos nós temos direito a essa felicidade. Porque todos nós somos filhos de Deus. E ninguém é filho nem enteado. Somos todos filhos. Então, nós vamos descobrir que a felicidade, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, é uma opção de vida. É uma construção diária de atitudes, comportamentos e de sentimentos. Por isso,
Bem, este livro, o convite da palestra de hoje é: não esperemos mais, vamos tentar. Porquê? Porque é hora de ser feliz e vamos ver como. Nós somos muito, mas muito importantes. Viver e não sentir o verdadeiro prazer de viver. Viver e não conseguir desabrochar sequer um sorriso para a vida. Viver e não ser movido pela vontade de despertar para um novo dia, vivenciando as magníficas manhãs de cada dia, não é viver. É simplesmente sobreviver. Então nós precisamos de, em primeiro lugar, nos amar. Tal como nós somos, tal como os nossos defeitos. Perceber como é que nós somos, porque só tendo essa noção verdadeira, despindo de vaidades, despindo de eu quero ser, não, aquilo que nós somos, porque só quando nós tivermos essa noção é que nós vamos perceber exatamente aquilo que nós temos que melhorar em nós. E aí vamos começar aqui, aos poucos, a ir trabalhando e a conseguir deixar de sobreviver e passar a viver de acordo com aquilo que nós queremos. Temos que elaborar, eu achei isto muito interessante, temos que elaborar questões inteligentes. Por exemplo, porquê é que eu sofro? O que é que eu fiz tanto para merecer? O que é que eu fiz para merecer tanta ingratidão? Porquê é que eu tenho que passar por isto? Porquê comigo? Porquê é que Deus não proporciona a felicidade? Porquê é que eu fui esquecido? Todas estas indagações que nós fazemos muitas vezes na nossa vida não colaboram em nada para a conquista da nossa felicidade. Muito pelo contrário. Então, vamos experimentar, e ele sugere, substituir estas questões por outras mais inteligentes. Por exemplo, porquê é que eu sofro? Para que o sofrimento em minha vida? Se o porquê eu sofro nada explica, a pergunta para que o sofrimento em minha vida pode levar-nos a uma conclusão inteligente e consoladora. Deus deseja que eu aprenda alguma coisa com isto. Seja a dar valor mais à família, seja a dar valor mais ao trabalho, seja a ser mais tolerante, seja a ser mais bondosa, a não ser tão bruta, o que for. Há sempre um porquê. E aqui nós conseguimos tirar conclusões. Em vez do que fiz para merecer tanta ingratidão, porquê que a ingratidão alheia tem-me provocado tanta dor? Ou seja, em vez de nós nos focarmos na ingratidão alheia, que nós não iremos aprender nada com ela, porque o que o outro faz não tem nada a ver connosco, nós temos que perceber, aprender porquê que a ingratidão nos magoa tanto. Muitas vezes a ingratidão magoa-nos porque ainda nós somos muito orgulhosos. Porque se nós fizéssemos as coisas sem esperar a gratidão, já não nos ressentiríamos se houvesse ingratidão. Outra pergunta inteligente. Porquê é que tenho que passar por esta experiência dolorosa? Que proveito posso tirar das experiências dolorosas? Enquanto nós não aprendermos a sermos resignados perante as dificuldades da vida, nós não vamos perceber que elas servem para lapidar o nosso espírito. Elas estão aqui para nos ensinar alguma coisa. Porque Deus não me proporciona a felicidade, substituído por o que devo modificar em minha atitude para conquistar a felicidade. Se nós permanecemos na expectativa de que é Deus que nos vai oferecer a felicidade como um prémio, o que é que acontece? Nós ficamos sentadinhos à espera que ela nos caia no colo. Então, se nós mudarmos a maneira de ver e perceber o que é que eu tenho que fazer para ser feliz, nós passamos a ser o sujeito, em vez de reagir, a agir, a ir atrás das coisas, a fazer por acontecer. Então, como ele viu aqui, como nós vimos aqui, são este tipo de questões que nós temos que ir elaborando, mudando a maneira como nós perguntamos as coisas. E fazer questões inteligentes. Não responsabilizar os outros pela nossa felicidade. É comum nós ouvirmos expressões do tipo: quando eu conquistar o amor da minha vida serei feliz,
Quando o meu marido tornar-se uma pessoa mais compreensível, eu serei feliz. Quando o meu filho for mais obediente, eu serei feliz. Quando a minha amada voltar para os meus braços, porque nós queremos muito de amor, não é? É uma das grandes dores. Mas é verdade, uma das grandes dores é em questão de amor, deste amor. Quando ela voltar para os meus braços, ou eu serei feliz. E nós esquecemos muito que o amor da nossa vida pode ser por outra pessoa. Por exemplo, se nós olharmos para trás, nós em adolescentes somos exemplo típico disso. Nós amávamos toda a gente para o resto da nossa vida, era o amor da nossa vida. Se nós olharmos para trás, pelo menos eu falo por mim, e olhar para aqueles que eu achava que era o amor da minha vida, realmente eu percebo assim, realmente eu não sabia de nada, não é? E nós vemos, no dia de hoje, aquele que eu achava que era o amor da minha vida, que eu andava miserável, não era o amor da minha vida. Esse é um ponto. Depois o outro, quando o marido se tornar uma pessoa mais compreensível, ele pode nunca mudar. Marido, mulher, ele pode nunca mudar. E o quê? Vou ser infeliz o resto da minha vida? Por causa disso? Por causa de uma coisa que não está ao meu alcance? Acho que não é essa a solução. Ou quando o filho, quantos filhos que são educados da melhor maneira, com carinho e amor, acabam por se tornar rebeldes e nós sabemos que são coisas do passado, também vamos ser eternamente infelizes por isso? Não. Nós temos que parar de depositar a nossa felicidade nos outros. A nossa felicidade está em nós. É como aquele de eu só vou ser feliz se tiver alguém na minha vida. Não, eu vou ser feliz sozinha. Eu quero é ter alguém ao meu lado para poder compartilhar esta felicidade. Mas se não tiver, continuo a ser feliz na mesma. Isto é um processo. Seja alguém do meu lado, seja os pais, seja os filhos, o que for. Nós temos que parar de colocar este peso nas costas dos outros. E colocar nas nossas. Que somos nós é que conseguimos lidar com elas. E está nas nossas mãos. Ou seja, tudo depende de nós. Não é de A, de B e de C. É de nós. Acho que as coisas tornam-se muito mais fáceis. Assim. Mas continuando. Cuidado com a dependência. À medida que responsabilizamos o outro pela nossa infelicidade ou felicidade, desenvolvemos uma amargura e até um ódio pela outra pessoa. Isso não nos fará bem. Portanto, nós temos de ser felizes por nós próprios, mesmo sorrindo nos momentos mais difíceis. Porque vamos ter, todos temos. Aprender a gerir a nossa vida. Ou seja, olhando para a nossa vida, perguntar-nos: sou eu que comando a minha vida? Quem age sem pensar é escravo da impulsividade. Quem cede às tentações inferiores é escravo do instinto. Quem não consegue ser solidário é escravo do egoísmo. Desculpa. Portanto, nós queremos gerir a nossa vida. Nós não queremos ser escravos de nada nem de ninguém. Então, até porque nós não seremos felizes se formos escravos disso. Então nós temos que começar a governar a nossa vida e os nossos sentimentos com sabedoria. Muitas vezes nós não sabemos como. Graças a Deus, pelo menos todos os que aqui estão, têm a oportunidade de, através do estudo da doutrina espírita, perceber e ter os instrumentos necessários para tomar rédeas da nossa vida. Seja com os encarnados, seja com os desencarnados de lá. Nunca nos esqueçamos de uma coisa. A última palavra é sempre nossa. Se nós dissermos não, não sofremos influência de ninguém. Mas não é só dizer não. Não é só da boca para fora. É através dos nossos atos e do nosso exemplo. Quantas vezes aqueles espíritos que se encontram há centenas e centenas de anos, algemados por falta de perdão, por ódio, quantas vezes vêm aqueles nossos irmãozinhos menos evoluídos que querem se vingar e dizem que já não conseguem porque aquela pessoa agora está a fazer de tudo para se melhorar. Então ele já não consegue chegar, ele já não consegue exercer a influência que ele tinha. Porquê? Porque a última palavra é sempre nossa.
Ao recebermos uma notícia trágica, não nos devemos desesperar. Afinal, nada acontece fora das leis sábias dos criadores. Isto é o ideal, não é? Claro que, perante uma situação trágica, o nosso primeiro impacto é entrar em desespero. Ainda não somos evoluídos o suficiente para não nos desesperar e não pôr tudo em dúvida. Ainda existe aqueles segundos, minutos, horas em que de repente pomos tudo em dúvida. Mas temos que voltar a nós. Porque o desespero não nos leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário, só dificulta as coisas. Ao sofrer uma ofensa não devemos reagir. Afinal, a violência... Eu achei esta frase tão bonita. A violência é a arma daqueles que ainda não sabem amar. Se nós formos violentos, se alguém for violento para connosco, muitas vezes é só aquilo que ele sabe dar. E se nós já aprendemos um pouquinho, nem que seja a trincar a língua e a fazer um sorriso, o pensamento ainda pode não estar bem trabalhado, já é muito bom. Já não entrar em conflito já é muito importante. Então nós temos que ter este autocontrole nós mesmos. Diante dos problemas não afligemos em demasia. Afinal, na vida, tudo passa. Não nos tornemos um ator secundário no filme da nossa própria vida. Sejamos o ator principal e tentemos ganhar o Oscar por atuar com sabedoria. Outro ponto. Preocupar-nos com os outros. Preocupar-nos connosco próprios, desconsiderando o próximo, é egoísmo. Estejamos atentos em relação às pessoas que sofrem ao nosso lado. Talvez a nossa felicidade esteja em ajudar a construir a felicidade alheia. Tal como nós vimos lá atrás naquele artigo, não há nada melhor do que a sensação de ajudarmos alguém. Ser feliz é sempre um direito nosso. Mas não nos podemos esquecer de colaborar para a construção da felicidade do outro. É sempre muito importante. Ser feliz sem preocupar-nos com o próximo é uma felicidade ilusória, que não vale a pena. Lá está. Mudar os nossos hábitos. É possível que já tenhamos repetido por várias vezes esta frase: meu Deus, como a minha vida é difícil, ajude-me. E muitos reclamam da vida, muitos de nós, não, a maioria, não, todos nós, reclamam da vida, mas nunca estamos dispostos a mudar a nossa maneira de estar. Reclamamos dos entes queridos, muitas vezes nós temos a mania muito de reclamar daqueles que estão mais perto de nós, mas não fazemos nada para que a convivência no ambiente seja mais agradável. Então, nós só reclamamos, mas não fazemos nada para melhorar a situação. É como, parece que sentamos como as crianças, fazemos birra, reclamamos, mas a coisa não sai dali. É exatamente isto que nós temos que mudar. E pôr assim, e eu prometo, nós dizemos muito isto: meu Deus, como a minha vida é difícil, ajude-me. E eu prometo fazer um grande esforço para mudar os meus hábitos ruins, para facilitar a sua ajuda. É isto que nós temos que fazer. É isto que nós temos que pedir. Porque é muito importante pedir. Mas também temos que fazer algo por isso. Eles não fazem... Existe uma coisa que é maior do que tudo, que é a lei do livre-arbítrio. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles ajudam-nos se nós quisermos essa ajuda. Verifiquemos com honestidade quais são os nossos hábitos e, se notarmos que muitos deles são nocivos, necessitamos de os substituir por hábitos mais salutares. A prece, a cordialidade, a serenidade e o sorriso são, sem sombra de dúvida, hábitos salutares que podem contribuir e muito para a nossa felicidade. A prece, um instrumento tão poderoso e que tão poucos de nós a usam. Naquele momento de aflição, naquele momento em que a nossa vontade é dizer tudo e mais alguma coisa, naquele momento de raiva, naquele momento de rancor, e até no momento em que recebemos as melhores coisas, esquecemos de orar. Esquecemos de pedir e esquecemos de agradecer. Se nós soubéssemos a imensidão do poder da prece,
todos nós fazíamos prece. Todos os dias. Não diga toda a hora, porque coitados também, mas quando a coisa estivesse mais complicada, quem o faz sabe perfeitamente que o que eu estou a dizer é verdade. Naqueles momentos mais complicados, em que nós nos sentamos e fazemos uma prece, parece que a coisa serena. Nem que seja para nós acalmarmos e decidirmos qual a melhor decisão a tomar. Porque a prece é sempre um instrumento que Deus nos deu e que é muito importante. E entre os hábitos mais urgentes a serem mudados está o péssimo hábito de entristecermos com pequenas contrariedades. O melindre é uma coisa que é muito complicada, porque ou falamos assim e a pessoa não gosta, ou pedimos para não fazer assim e a pessoa não gosta, ou acha que tem que ser, alguém acha que tem que ser feito assim, mas é feito assim, já não gostamos. À mínima coisa que nos digam, já levamos para o lado completamente errado. Então, nós temos que parar de entristecer, de perder tempo, porque nós perdemos tempo com estas pequenas coisas. Depois acabam por fazer uma bola de neve e tornam-se gigantes. E vamos ver, passado tanto tempo e perceber o que é que originou isto tudo. Uma coisa sem importância. E tantas vezes nós nos deixamos levar. Bem, como estamos a acabar, eu vou convidar-vos para ler o livro e vou avançar até ao último capítulo. Não deixem de ler, é muito interessante. E só para acabar, pelo menos, vou falar deste e de mais outro, que é: a vida não é um mar de lágrimas, é uma escola abençoada e nós temos que perceber isto. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Muitas vezes é mudar o nosso ponto de vista. Deixarmos de ser aqueles eternos pessimistas e olhar as coisas da maneira positiva, otimista. Quem vê a vida de maneira otimista é tão mais feliz. Quem consegue ver o copo meio cheio é tão mais feliz. Então vamos ser essas pessoas, se queremos essa felicidade. Porque é tudo uma questão de ponto de vista. Bem, vou passar mais um bocadinho. Eu estava muito... não, este é muito importante. Desculpem. É tanta coisa que nós temos que é apaixonar-nos pela vida. Apaixonar pela vida é viver cada minuto como se fosse o último. Apaixonar-se pela vida é ter prazer em acordar todas as manhãs, independente do dia da semana. Apaixonar-se pela vida é ter como objetivos principais ser e fazer alguém feliz. Eu achei muito interessante que o autor diz assim: temos de ter cuidado para não adoecermos com a doença de CDM. CDM. E eu assim, que raio, que é isto? Coitadinho de mim. E nós sofremos tanto com esta doença. Eu sou um coitadinho porque a minha vida corre muito mal. Nós não queremos ser coitadinhos. Nós queremos que corre mal. Não faz mal. Seguimos em frente, contra mundos e fundos, mas lá vamos. Porque depois temos amigos espirituais todos a nos ajudar. E é assim que nós saímos das verdadeiras dificuldades. E, agora sim, mesmo para acabar, estava muito... Isto é... Receita infalível. Se alguém fracassou em todas as tentativas de ser feliz, a solução é buscar Jesus. Ninguém amou tanto quanto ele. Ninguém foi tão feliz vivendo momentos de tanta angústia. Amou os inimigos, perdoou os traidores. Em momento algum perdeu a serenidade. Foi feliz num ambiente inóspito. Soube como ninguém administrar as emoções. Portanto, o roteiro que Jesus deixou para a humanidade é a receita mais eficaz para nós sermos felizes. Aprendamos a suportar as dificuldades com paciência, saibamos ouvir sem discutir, compreendamos para sermos compreendidos. Sigamos na estrada do bem, abrindo o coração através do sorriso, porque a felicidade não entra em portas trancadas. Muito obrigada a todos. Então,
nada mais há para dizer, vamos todos tentar ser felizes e, derivado ao adiantado da hora, vamos já passar para a nossa prece. Como sempre, costumamos terminar o trabalho da noite e convidamos a quem se sentir confortável a fechar os olhos e a agradecer, Senhor. Agradecemos pela oportunidade de mais esta bênção de uma nova reencarnação. Agradecemos, Senhor, por todos os dias em que o sol entra pela nossa janela, por todos os momentos em que aprendemos a encontrar-vos nas pequenas coisas, seja no sorriso de uma criança, num raio de sol, numa folha de uma árvore. Agradecemos, Senhor, por tudo o que nos dais e em especial por tudo aquilo que nos negais, pois melhor que ninguém sabeis aquilo que o nosso espírito realmente necessita. E neste momento, Senhor, aproveitando estas vibrações de paz, de amor que a espiritualidade amiga aqui construiu, pedimos que elas possam sair destes portões e iluminar cada coração que se encontra em sofrimento, cada irmão nosso que se encontra a passar por dificuldades. Que os vossos mensageiros de paz e de luz possam ir com o seu amor infinito, alegrar os corações que se encontram em dificuldades. Pedimos, Senhor, em especial pelo nosso planeta que neste momento se encontra a passar por momentos tão conturbados. Que as nossas preces possam tocar cada coração e levar o consolo, a paz, o ânimo e a esperança. E que possamos ser, Senhor, agentes da vossa paz, do vosso amor e da vossa vontade, onde nos encontrarmos. Ficai conosco, Senhor, hoje e para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Muita paz e não se esqueçam de levar as águas quem as trouxe. Boa noite. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.